Convido a igreja para a gente se colocar de pé nessa noite e agradecer ao Senhor mais uma vez por Ele ter nos trazido, nesse estudo bíblico abençoado em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai todo-poderoso, mais uma vez, Senhor, a glória, o louvor, a honra, a adoração, tudo pertence ao Senhor, porque o Senhor é dono de tudo, porque tudo pertence a Ti, tudo é para Ti, Pai. Somos gratos porque o Senhor nos trouxe nessa noite mais uma vez, para aprender da Tua poderosa palavra, Senhor, porque essa palavra que tem nos ajudado, nos abençoado, nos mantido de pé. Quero agradecer por cada vida que já se encontra aqui no estudo bíblico. Quero agradecer porque os irmãos têm vindo ao estudo, têm dado valor ao estudo bíblico, Pai. Sabemos que não é fácil, Senhor, muitas vezes vem um impedimento, às vezes vem a fadiga nas nossas vidas, na nossa mente, mas o Senhor tem renovado as nossas forças a cada dia. O Senhor tem nos trazido aqui, Pai, para aprender da Tua palavra, Senhor, e eu creio que nada disso é em vão. É uma semente que é plantada dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração, e essa semente, Pai, vai nascer, vai germinar e vai dar muitos frutos para a nossa vida, Pai. Obrigado por cada vida que já se encontra presente, as vidas que estão a caminho, que o Senhor traga em segurança e que o Senhor traga em paz, e as vidas ainda, Pai, que não estão podendo vir, que o Senhor possa criar uma situação, e aqueles que não se interessam ainda, Pai, de aprender a Tua palavra, que o Senhor venha abrindo o entendimento de cada um para a importância da Tua palavra, e nós agradecemos porque ainda nós temos essa oportunidade. Quero abençoar cada vida também que vai aí assistir pela internet, ouvir depois essa palavra também, que o Senhor venha abrindo o entendimento de cada um e que o Senhor venha aí trabalhando no coração de cada um, e assim nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém? Os irmãos já podem se sentar nessa noite em nome de Jesus, e nós vamos abrir na lição. Qual é a lição de hoje, irmãos, que eu esqueci? Lição número 13, irmãos, última lição desse trimestre, Graças a Deus, e até aqui Deus, Ele nos ajudou, até aqui Deus, Ele nos sustentou. Vou estar lendo aqui o título mais uma vez desse trimestre, pela última vez, esse título, que é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Lição número 13 tem como tema Aviva, ó Senhor, a Tua Obra. Vamos para o textuário. O textuário está em Abacuque capítulo 3, versículo 2, onde vai dizer: Ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Verdade prática. É vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias até que o Senhor Jesus volte. Olha, irmãos, o que foi dito, hein? É vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias até que o Senhor Jesus volte. Então, é vontade de Deus avivar a sua obra. Se é vontade de Deus, tem que ser nossa vontade também, Deus, Ele mostra a sua vontade e o nosso papel é o quê? É orar para que a vontade dEle seja estabelecida. Então, se é a vontade dEle avivar a obra dEle, nós cremos num grande avivamento, nos últimos tempos aí, antes da volta de Jesus, não somente nas nossas vidas que estamos aqui na igreja, mas nós cremos num grande avivamento, um grande despertamento também, que vai alcançar muitos dos nossos familiares, dos nossos parentes, essas pessoas que ainda não estão na presença do Senhor. Nós cremos ainda num grande aquebrantamento, num grande despertamento, por isso que nós não podemos desanimar. Na leitura diária, que está logo aí abaixo, nós aprendemos algumas coisas com a leitura diária. Nós aprendemos que a multiplicação da iniquidade, nós aprendemos que vai acontecer, a multiplicação da iniquidade e a falta de amor. Também que sobre a apostasia religiosa dos fins dos tempos. O aumento da corrupção antes da vinda do Senhor Jesus. A injustiça humana e o aumento da impunidade. A terra está cheia do conhecimento da glória do Senhor. Por causa das misericórdias do Senhor, não somos consumidos. Então, nós vemos aqui, que muitas coisas difíceis, coisas ruins estão preparadas para os últimos dias, mas também coisas boas. Despertamento, a misericórdia do Senhor, vai alcançar ainda muitas e muitas vidas também antes da vinda do Senhor Jesus. Então, nós vamos aqui para a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe está em Abacuque, capítulo 3, versículo 1
2, versículo 16 até o versículo 19. Pedro pode colocar aí e os irmãos acompanhem aí na revista aí, em nome de Jesus. Pode colocar, Pedro. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Glória a Deus. Então hoje nós vamos estudar sobre o profeta Abacuque, né? Vamos estudar aqui dos lamentos de Abacuque, mas também da resposta do Senhor e a oração de Abacuque também, meus irmãos. Vamos aqui para a introdução, todos acompanhem aí na introdução, tem na revista de todos também, onde diz assim: encerraremos este trimestre com o clássico texto do profeta Abacuque. Nele, o avivamento indispensável à Igreja do Senhor Jesus está revelado. O clamor do profeta por um avivamento para o seu povo deve ser o clamor da Igreja nestes últimos dias. Nunca houve uma necessidade tão presente de a Igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. As forças do mal tentarão pará-la, mas não prevalecerão, porque Jesus é o dono da Igreja. Olha, irmãos, assim como o profeta Abacuque, né, clamou a Deus, desejou de Deus o avivamento, aqui está dizendo que é isso que nós devemos desejar também nos últimos dias. Então sabemos que uma das nossas principais orações nos últimos dias é o quê? Senhor, traga um avivamento para a tua obra. Porque através do avivamento na obra do Senhor, essas vidas que estão aí perdidas, né, vão ser alcançadas pelo Evangelho. Às vezes a gente fica triste quando alguma vida ainda não foi alcançada, algum familiar, algum parente, mas no lugar da gente ficar triste, a gente tem que ter fé, tem que ter ânimo, né? E somos responsáveis também por esse avivamento para estar alcançando essas vidas também. Aqui falou dos últimos dias. Depois os irmãos, quem não tiver lido hoje, né, ou quem não tiver lido nessa semana, depois os irmãos leiam o livro de Abacuque. São apenas 3 capítulos. Nesses 3 capítulos tem a primeira queixa de Abacuque, e tem a resposta de Deus também. Tem a segunda queixa de Abacuque, aí Deus vai e responde também. Aí depois tem a oração de Abacuque. São 3 capítulos e estão divididos nesses temas aí. Então é bem simples de ler, bem fácil. Pedro, pega minha lanterninha aí também. Minha lanterninha. E é bem edificante também essa passagem de Abacuque, irmãos. Quando nós falamos dos últimos dias, os irmãos creem que nós já estamos nos últimos dias? Às vezes a gente pensa, né, pastor, como assim últimos dias, né? Tantos anos que eu ouço falar que nós estamos nos últimos dias, mas a Bíblia é bem clara quando diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Os últimos dias não significa literalmente, né, dias de 24 horas, não. É que nós estamos realmente nos últimos momentos da igreja aqui na terra, irmãos, e os sinais estão aí cada vez mais evidentes. E olha só, confirmando na Bíblia que nós estamos nos últimos dias. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, olha só. E nos últimos dias, olha só os últimos dias aparecendo, ó, irmãos. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Essa promessa aqui já aconteceu ou não aconteceu ainda? De derramar o Espírito sobre toda a carne?
Aconteceu, né? Lá em Atos dos Apóstolos, aconteceu de se cumprir uma profecia. Essa profecia estava lá em Joel, Antigo Testamento, né? Estava em Joel, capítulo 2, versículo 28. Essa profecia aqui que Pedro estava falando, né? Que aconteceu. Quando o Espírito Santo foi derramado na igreja ali, aí eles acusaram os discípulos de estarem bêbados. Nossa, 9 horas da manhã e esse povo já está bêbado. Aí Pedro falou, não, nós não estamos bêbados, porque eles estavam ali falando em línguas, né? Estavam ali exaltando a Deus. Nós entendemos que foi um mover muito grande. Aí o povo estranhou, já estão bêbados na hora dessa. Aí Pedro falou, nós não estamos bêbados. Isso que está acontecendo aqui é uma profecia de Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E aqui fala, irmãos, ó, vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Quantas vezes Deus não usa, né? As crianças, os jovens. Tem vários vídeos aí na internet, a gente já presenciou também, né, pessoalmente. Crianças sendo usadas, jovens sendo usados também, através de visões, através de profecias. Aqui fala, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. É aqui que eu sempre faço aquela piadinha, né? Eu creio que eu estou nessa parte aqui, ó. Os vossos velhos terão sonhos. Porque eu tenho muitos sonhos, né? Domingo mesmo eu tive um sonho que eu relatei para os irmãos aqui. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela se cumpriu, e aqui diz, ó, os últimos dias. Alguém falou, oi? É mesmo? Mas sabia que existe uma pesquisa aí científica, não sei se é, né, dizendo os cientistas, não sei se é verdade, né? Mas dizendo os cientistas que todo mundo sonha. Todos sonham, né, irmã? Às vezes a pessoa não lembra, mas diz que todos sonham. Sim. Então, mas segundo os cientistas, todos sonham. Mas a maioria dos sonhos a gente nem se lembra. A gente não se lembra, às vezes sonha e não se lembra, né? Então, é a questão do pensamento, né? Nós, quando estamos acordados, estamos pensando o tempo todo. Aí, quando nós estamos dormindo, nosso cérebro continua trabalhando, né? Agora, Deus é interessante, né, irmãos? Que lá em Jó, capítulo 33, versículo 15, 14, 15 em diante, vai dizer que Deus, ele avisa, ele nos alerta, ele nos dá aviso, através dos sonhos. Sonhos ou visão noturna. Então, nós vemos que os sonhos pode ser algo físico, né? Algo mental ali, ou pode ser algo espiritual também. Tem sonho que realmente é coisas mentais, coisas psicológicas da nossa mente mesmo, né? Mas tem sonhos que são espirituais, aviso de Deus. Lá em Eclesiastes vai dizer que das muitas preocupações vêm os sonhos também. Às vezes você ficar pensando muito sobre um assunto, você vai e sonha sobre esse assunto, né? Mas tem hora que o sonho é de Deus. Tem hora que o sonho é espiritual e é um alerta de Deus. E quando é de Deus, eu creio que dá aquela sensação mais forte, né? Que você fala, rapaz, eu vou orar que esse sonho foi forte, foi de Deus, né? Então, irmãos, nos últimos dias, Atos dos Apóstolos confirmou que nós já estamos nos últimos dias. E aqui, o que é que vai acontecer nos últimos dias também? Muitas coisas difíceis vão acontecer. Olha só o que diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2. 2 Timóteo 3, ó, o Pedro já até mudou ali a arte. Aí é o melhor sonoplasta que eu tenho, melhor editor de vídeo, também é o único que eu tenho, né, irmãos? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha, nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Está falando que vai ser fácil? Então por que a gente quer facilidade muitas vezes? Jesus já alertou, vão ser dias difíceis. Versículo 2, pode colocar, Pedro. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, e vai, né? A lista segue. Só coisa ruim. Ou seja, o pecado vai aumentar cada vez mais. Então, por que vão ser dias difíceis? Por que vão ser dias trabalhosos? Por causa da maldade aumentando cada vez mais, irmãos. Por causa do pecado aumentando cada vez mais, né? E isso só traz coisas ruins. Então, cada vez mais, a nossa missão também vai ser mais difícil. De pregar, de orar, de lutar para essas vidas. A Bíblia diz, de tanto aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor que não pode esfriar é o amor da igreja, irmãos, né? Porque quando fala do amor se esfriar, está falando o quê? Daqueles que já receberam o verdadeiro amor de Deus, né? Porque aqueles que estão cada vez mais aí praticando maldades, irmãos, já não estão amando como Deus quer que o ser humano ame.
Então está falando do amor da igreja. Essa carta aqui foi escrita a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor da igreja, então essa carta aqui foi direcionada à igreja. 1 Timóteo 4:1, olha o que vai acontecer também nos últimos tempos. 1 Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O Espírito Santo diz expressamente, que nos últimos dias muitos vão se afastar da fé, abandonar a fé, desistir da fé. Então veja que essa palavra é para a igreja, porque é o crente que tem fé. A fé salvífica, quem tem é o crente. O ímpio não tem essa fé salvífica. Então esse alerta não é para quem está no mundo, esse alerta é para quem está na igreja. Muitos que estão na igreja vão se afastar da fé, vão desistir da fé. E aqui diz também, dando ouvidos a espíritos, aqui espíritos de demônios, espíritos enganadores, pode ser o espírito do homem, o coração do homem, falsos profetas, ou até mesmo demônios, espíritos enganadores e doutrinas, ou seja, ensinos de demônios. Então nós vemos que o diabo também ele está ensinando, ensinando errado, distorcendo a palavra, levando muitos ao erro, levando muitos ao engano. Por isso que a gente sempre ensina aqui nessa igreja, para a gente tomar muito cuidado, para a gente não ir nesse movimento aí, de sair de igreja em igreja, campanha em campanha, procurando ali profecias, revelações, querer saber do futuro. Não, irmãos, porque tem muitos enganadores que aproveitam isso. As pessoas que querem isso, só revelação, só profecia, e aí o diabo usa o quê? Os falsos profetas para enganarem essas pessoas. Nós temos que estar firmados nisso aqui, na palavra do Senhor, porque quem está firmado na palavra do Senhor, está firmado na rocha. E a casa que é firmada na rocha, essa casa aguenta todos os ventos, todas as tempestades, todas as tribulações, essa casa não cai, ela permanece de pé. Amém, irmãos? Por isso que nós damos valor ao estudo. Já dei testemunho para os irmãos aqui, já teve estudo bíblico, não tinha quase ninguém. Mas graças a Deus nós não desistimos, que agora os irmãos estão vindo, se esforçando e vindo para o estudo. Vamos lá, tópico 1, o clamor pelo avivamento. Subtópico 1, a intercessão angustiada do profeta. Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá. Como mensageiro de Deus, o que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral do seu povo. O profeta clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio que via diante dos seus olhos. Então, só resumindo aqui, nesse tempo do profeta Abacuque, a nação de Judá, ela estava ali totalmente desviada do Senhor. A nação de Judá, no tempo do rei Josias, tinha ali, irmãos, vivenciado um grande avivamento. O rei Josias foi um rei temente a Deus, foi um rei que trouxe um grande avivamento no meio do povo. Então essa nação de Judá já tinha experimentado o grande avivamento. Mas sabe o que acontece? Começaram a desobedecer, começaram a se esfriar na fé, começaram a praticar pecados, idolatrias, imoralidades. Então a nação estava totalmente corrompida. E já havia uma promessa de Deus, que a nação ia passar por um cativeiro. O reino de Israel estava dividido nessa época. O reino do norte era formado ali por Israel, era formado por 10 tribos, que era chamado o reino de Israel. O reino do sul era formado por 2 tribos, Judá e Benjamim. O reino de Israel era o reino do norte. O reino do sul, acho que foi isso mesmo que eu falei, Estou repetindo de novo. O reino do sul era formado por 2 tribos, Judá e Benjamim. Então, o reino de Israel, eles já tinham sofrido o cativeiro assírio. O pessoal lá da Síria foi lá no Israel, saqueou tudo e levaram ali as lideranças de Israel. Já tinha passado pelo cativeiro assírio. Aí Judá tinha presenciado isso. No lugar de Judá tomar isso como exemplo, se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor, não. O povo continuou praticando os mesmos pecados.
Era como se a gente visse, irmãos, um irmão nosso, né, um irmão em Cristo Jesus, desviando dos caminhos do Senhor e sofrendo ali uma consequência, né, sofrendo ali alguma coisa ruim. A gente vê aquilo ali e a gente não tomar como exemplo. A gente continuar fazendo coisa errada também, né? Ver a consequência sobre alguém, mesmo assim não tomar como exemplo. Continuar fazendo coisas erradas. Foi isso que Judá fez. Judá continuou pecando igual a nação de Israel. Pensar, só aconteceu com eles, mas com a gente não vai acontecer não. Irmãos, acabando, aconteceram com eles também, né? Muitas vezes nós pensamos que coisas ruins nunca vai acontecer com a gente, só vai acontecer com os outros. E a gente demora muitas vezes, muito tempo para se colocar na posição que Deus quer, né? Então, irmãos, a palavra de Deus fala que quando nós ouvirmos a palavra do Senhor, nós não podemos endurecer o coração, né? Nós temos que obedecer de pronto, porque nós não sabemos do dia de amanhã. Então, o profeta Abacuque, quando estava presenciando essa situação em Judá, ele se entristeceu, ele ficou muito triste, porque o verdadeiro profeta de Deus, ele fica triste quando vê o povo se desviando do caminho do Senhor, né? Falso profeta é que não fica triste. Falso profeta não está nem aí. O povo pode desviar, o povo pode sair da igreja, eles não estão nem aí. Se eles acharem ruim, muitas vezes é por causa do dinheiro, né? Do dízimo, da oferta, de alguma coisa. Agora, o verdadeiro profeta de Deus, ele fica triste quando o povo se desvia. Jeremias, ele até chorou por Jerusalém. Vai dizer ali em Lamentação de Jeremias, né? Lamentações de Jeremias. Vai dizer que Jeremias, ele subiu no alto monte, ele olhou para a situação de Jerusalém e ali ele chorou. Quando ele chorou foi quando foi escrito Lamentações de Jeremias. Ele estava verdadeiramente chorando. Então o profeta Abacuque, ele começou a se queixar com Deus. Falou, Senhor, até quando, Senhor? O Senhor vai ver tanto pecado assim e o Senhor não vai agir? Até quando, Senhor, eu vou ficar clamando e o Senhor não vai me ouvir? Até quando o justo vai imperar sobre o ímpio, vai imperar sobre o justo? Até quando o Senhor não vai fazer nada? Começou a se queixar. Aí, irmãos, sabe o que acontece? Ele recebeu uma resposta, lá em Abacuque capítulo 2, versículo 4. A resposta que Abacuque recebeu, não foi aquela resposta que muitas vezes nós queremos receber. Às vezes nós queremos receber qual resposta? A resposta de que Deus vai nos dar vitória, que tudo vai melhorar, que tudo vai ficar bem, né? Você vai receber sua vitória. Não, não foi essa resposta que ele recebeu, não. A resposta que ele recebeu foi, o justo viverá pela fé. É como se Deus estivesse falando, não, meu filho, vai ter que passar por isso tudo aí. Você vai ter que enfrentar isso aí, a situação não vai mudar, o povo está em pecado mesmo, a situação é essa, e o justo viverá pela fé. Está vendo, irmãos? Nem sempre a resposta de Deus vai ser aquela que a gente quer, aquela que a gente espera, mas vai ser a resposta certa. Quando Abacuque recebeu essa resposta, vai dizer que depois ali ele fez uma oração, e a oração bem famosa que Abacuque fez, todo mundo conhece. Foi aquela, então tá bom, Senhor. Pai do Senhor, pastores. Então Abacuque falou, né? Então tá bom, Senhor. O Senhor é o Deus soberano. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja produto na vide, ainda que o produto da oliveira não minta, né? Ainda que não haja gado no curral, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, que é o Deus da minha salvação. O Senhor é o Deus soberano. O Senhor vai me colocar em lugares altos, o Senhor vai fortalecer os meus passos. Mesmo tendo uma resposta negativa, ele adorou a Deus. Então não importa a resposta que Deus te dá, irmãos, adore a Deus do mesmo jeito que Deus ele nos dá a vitória. Ele nos fortalece, né? Vamos lá, subtópico 2, para nós estarmos avançando. Subtópico 2. A aparente indiferença de Deus. Irmãos, quando fala aqui de indiferença, a aparente indiferença de Deus, né? Quando fala aqui de indiferença, eu quero aqui dar uma pausa, porque nós também vivemos isso, né? Muitas vezes nós ficamos pensando, meu Deus, por que Deus não age? Muitas vezes eu ficava ouvindo ali algumas programações de rádio, porque tem várias rádios evangélicas, né, irmãos? Muitas rádios, e ali eu baixo um aplicativo na internet, nesse aplicativo são milhares de rádios. E às vezes a gente vai passando assim, passando por umas rádios. Eu já passei por umas rádios assim, irmãos, que dava para perceber, né, que as pessoas ali muitas vezes não pregavam o evangelho. Pregava muitas coisas de bens, que só Deus ia dar isso, Deus ia dar aquilo, e as pessoas ligam muitas vezes, e ligam ali para várias programações, a rádio que eu trabalhava também, né? Liga para várias programações, liga para vários pastores, e ali vem aquelas profecias, uma profecia atrás da outra, uma profecia atrás da outra, e quando você vê, irmão, só profecia de bênção. Ah, Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai te dar isso e aquilo, você não vê uma exortação.
Não vê uma palavra de arrependimento, não vê uma palavra de alerta, não vê nenhuma pregação sobre o pecado. Não, é só que Deus vai dar, Deus vai fazer, Deus é o Deus Papai Noel, né? Deus vai fazer suas vontades, Deus morreu só para te agradar. E não é isso, né, irmãos? Nós sabemos que não é isso. Então, muitas vezes, a gente ouvia isso aí também, eu ficava pensando, meu Deus do céu, como é que pode os falsos profetas se proliferar tanto, Senhor? Como é que pode? Eu já cheguei até a pensar assim, Senhor, como é que o Senhor permite tantos falsos profetas assim, né, passar tanto tempo enganando os outros assim, quando eu era o mais novo convertido, né, irmãos? A gente vai aprendendo a palavra, a gente aprende a não questionar mais a Deus. Mas eu, novo convertido, ficava pensando, como é que pode, Senhor, os falsos profetas proliferar assim, né? E muitas vezes os profetas de Deus estão sendo calados aí, né? Então o profeta Abacuque também, ele teve essa sensação. Parecia que Deus estava indiferente, parecia que Deus não agia. Pode ser assim uma situação que você esteja passando também. Você coloca diante de Deus, você clama, você ora, você pede, e muitas vezes parece que Deus está indiferente. Essa lição vai nos ensinar que Deus, ele não é indiferente, irmãos. Deus, ele sabe de tudo que nós estamos passando. Deus, ele ouve todas as nossas orações. A pregação de domingo falou isso, né? Jesus chegou perto dos discípulos e perguntou, o que vocês estão conversando? Sobre o que vocês estão conversando? Ou seja, Deus quer saber, irmãos, o que nós estamos passando. E aqui na revista, eu creio que tem na dos irmãos também. Vê aí, ampliando o conhecimento, irmãos. Vê isso, tem, ampliando o conhecimento. É uma observaçãozinha que tem aí. Ampliando o conhecimento. Tem, não tem? Os irmãos procurem aí, ó, ampliando o conhecimento. Aqui vai explicar sobre a indiferença, né? Sobre essa aparente indiferença de Deus. Aqui diz, ó, Deus não fica indiferente. Escreve a visão. No capítulo 2, Deus responde a Abacuque acerca da predominância do mal no mundo e do possível aniquilamento dos justos. O Senhor declara que viria um tempo em que todos os ímpios haveriam de ser destruídos e que os únicos a ficarem firmes seriam os justos, os que se relacionam com Deus através da fé. Então, olha só, Deus, ele deu a resposta. Lá no capítulo 2, Deus respondeu para Abacuque, falou, não, Abacuque, não é assim igual você pensa, não. Vai chegar um tempo em que os ímpios vão ser destruídos. E quem vai prevalecer, quem vai permanecer é os justos. Os justos, irmãos, não é aqueles que são bonzinhos, não, viu? Os justos são aqueles que são justificados pelo sangue de Jesus. Não é que os justos é melhor do que os outros, não, é que os justos são aqueles que foram justificados. Justificados pela fé, não pelas obras. A Bíblia fala, ó, justificados, pois, pela fé, agora nós temos paz com Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus, ou seja, nós não vamos sofrer o castigo que o ímpio vai sofrer lá na frente. Lá no Salmo 73 também, foi o Asaf? Quem me ajuda a lembrar aí? Salmo 73? Quem escreveu o Salmo 73? Não lembro se foi Asaf, irmão. Creio que foi Asaf mesmo. Que ele ficava invejando o ímpio. Ah, por que o ímpio... 73. Por que o ímpio prospera? Por que o ímpio tem isso, tem aquilo? Por que o ímpio tem um carrão e eu não tenho? Por que... Asaf? Isso, né? Por que o ímpio tem uma casona e eu não tenho? Parece que a grama do ímpio é sempre mais verdinha que a minha. Né? Então, irmãos, ele tinha essa dúvida também. Por que o ímpio prosperava e muitas vezes o povo de Deus passava dificuldade? Passava tribulação. E ele ficava questionando. Ele falou que quase se escorregaram os seus pés, ou seja, quase que ele caiu de tanto olhar para a vida do ímpio. Por que o ímpio se dá melhor e eu... Por que o ímpio se dá bem e às vezes o povo de Deus só passa prova? Ele quase cai por causa disso. Aí ele vai dizer que um dia ele entrou no santuário de Deus. Eu entendo que ele foi o quê? Orar, né? Colocou os joelhos no chão e orou. Aí Deus mostrou para ele, você está aí olhando para o ímpio, mas olha o que vai acontecer com o ímpio. Aí mostrou o futuro do ímpio. Depois que Deus mostrou o futuro do ímpio, irmãos, ele se levantou e começou a agradecer. Porque ele tinha a salvação e o ímpio não, né? Então, independente de conquistas materiais que você tenha nessa terra, saiba que você tem o tesouro mais valioso do mundo, que é a salvação. Às vezes o ímpio tem tudo, mas não tem a salvação. Então tem tudo, mas não tem nada, né? Às vezes o crente pensa, nossa, mas eu não estou tendo nada, mas você tem tudo. Né, irmãos? A Bíblia não fala da parábola, que na verdade não é nem uma parábola, é um relato, do Lázaro, do rico e do Lázaro. O rico tinha de tudo, se vestia bem, tinha as melhores roupas, as melhores comidas, morava no palácio, e vai dizer que tinha um mendigo lá na porta dele. O mendigo não tinha nada para comer, vai dizer que ele comia das migalhas que caía da mesa do rico.
Até os cachorros lambiam ali as feridas do mendigo, irmãos. Tanta situação difícil que ele passava, né? E o rico não estava nem para o mendigo, nem olhava para o mendigo, estava nem aí, né? Aí vai dizer que os dois morreram. Aí vai dizer que o rico foi para o seio de Abraão e Lázaro, não, o rico foi para o Hades. O rico foi para o Hades e Lázaro foi para o seio de Abraão. Esses dias minha cabeça está dando uns tilt. Mas Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Então, irmãos, o rico foi para o Hades e Lázaro para o seio de Abraão, ou seja, recebeu a salvação. Então, o rico tinha tudo nessa terra, mas perdeu o mais importante, que é a salvação. Lázaro aparentemente não tinha nada, mas recebeu tudo, que é a salvação de Jesus, né, irmãos? Então, o que nós passamos nessa terra, o que vai importar mesmo é aonde a nossa fé está firmada e não aquilo que nós temos. Lá no Salmos capítulo 1, a palavra de Deus vai dizer, como fala de ímpio e de justo, Salmos capítulo 1 vai dizer que bem-aventurado é aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite. Serão como árvores plantadas junto a correntes de águas, cuja folha não murcha, e no seu devido tempo dará os seus frutos. E tudo o que fizer, prosperará. Mas vai dizer, não é assim o caminho dos ímpios. Olha só como é o caminho dos ímpios. Coloca aí, Pedro. Salmos capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó, por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Versículo 6, Pedro. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Está vendo, irmãos? Os justos prevalecerão e os ímpios serão, infelizmente, condenados. Dito isso, vamos aqui para o subtópico 2. Não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Na verdade, por causa de sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, ele não age com juízo agora. Por isso, Deus enviou Jesus com a mensagem do amor para salvar o homem. Mas, infelizmente, a maioria dá as costas para Deus. Entretanto, haverá um dia em que ele responderá a todos os que desprezam sua palavra, conforme está escrito, os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Salmos 9, versículo 17, né? Muito forte, né, irmãos? É forte. A Bíblia fala isso, né, e não tem como fugir, não tem como tapar o sol com a peneira, irmãos. Vamos lá, subtópico 3. A resposta pronta de Deus. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus ou os babilônios para contrapor-se aos pecados e iniquidades de Judá. Os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus, para fazer Judá repensar seus maus caminhos e se converter de suas impiedades, que já ultrapassavam os limites da tolerância divina. Ainda que parecesse inerte, na verdade, Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos, mas seu povo não se lembrou. Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Então, Deus não deixa de avisar ninguém. Eu destaquei aqui logo no começo, ó, a resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Aquilo que nós estávamos dizendo, irmãos. Muitas vezes a resposta de Deus vai vir bem diferente daquilo que nós esperamos. Quando nós pedimos algo para Deus, nós imaginamos que Ele vai responder da maneira que a gente pensa, né? Da maneira que a gente quer, da maneira que a gente entende. Mas muitas vezes a resposta dele vai vir bem diferente. Às vezes nós vamos pedir para Deus nos livrar de uma situação e Deus vai nos colocar em outra situação. Às vezes nós vamos pedir para Deus nos livrar de uma provação, irmãos, e Ele vai mandar outra provação também. Por quê? Porque Ele sabe, né, o que Ele precisa trabalhar nas nossas vidas. Nem sempre a oração, muitas vezes nós podemos orar para Deus mudar a situação, mas nem sempre Deus ele vai mudar a situação. Às vezes Deus ele vai usar a nossa oração para nos mudar. Não mudar a situação, mas nos mudar. Porque depois que nós mudarmos, aí sim,
ele vai poder mudar a situação. Porque não adianta ele mudar a situação se antes ele não mudar o nosso coração. Não adianta uma pessoa pedir uma bênção para Deus. Deus, eu quero uma bênção financeira. Mas a pessoa está toda desconcertada. Aí Deus dá a bênção financeira para essa pessoa e aí? Vai adiantar alguma coisa? A pessoa ainda vai ficar precisando da transformação, da salvação. Eu não vou dizer que nem sempre, que Deus vai negar sempre. Não, às vezes Deus dá. Eu já citei aqui o Salmo 106, versículo 13 ao 15, onde vai dizer ali que aquele povo que tinha saído do Egito, o povo estava querendo carne, estava se lembrando da comida do Egito, comendo carne, e começaram a murmurar, e começaram a dizer que queria carne, que não aguentava mais comer maná. Aí, de tanto o povo insistir, a Bíblia vai dizer que Deus deu. É carne que vocês querem? Então tome carne. Vocês vão comer tanta carne, que vocês vão passar o mês todinho comendo carne. Vocês não vão comer não é só um dia, não é só uma semana, não. Vocês vão comer o mês todinho. Mas aí vai falar, Deus concedeu o que eles pediram, mas fez a sua alma definhar de uma doença. Ou seja, irmãos, isso tem uma explicação muito interessante. Porque o que acontece? Por que Deus mandava o maná para aquele povo? Deus mandava o maná porque o maná era o alimento ideal para aquele povo. Aquele povo tinha saído do Egito, aquele povo estava passando pelo deserto. Então, no deserto tinha situações precárias. Muitas vezes aquele povo não ia ter os médicos que tinha lá no Egito para tratar aquele povo. Então, aquele povo não podia comer qualquer coisa. Eles poderiam comer alguma comida que fizesse mal, e se fizesse mal, eles estavam no deserto. Agora, o maná tinha tudo o que eles precisavam. Tinha os nutrientes que eles precisavam, tinha as vitaminas que eles precisavam, até mesmo para não pegar doenças e para se alimentarem da forma correta. Deus tinha carne para aquele povo? Tinha. Deus ia levar eles para uma terra que manava leite e mel. E eu sempre digo, o leite sai da onde? Da vaca, da cabra, né? Da cabra, né, irmãos, também? Leite de cabra. Então, irmãos, aí o que acontece? Deus tinha carne para aquele povo, mas não era naquele momento. Só que o povo ficou insistindo tanto. Deus falou, então toma. Mas aí o povo adoeceu e morreu. Aí foi Deus que foi ruim, que matou o povo? Não, foi aquele povo que morreu por causa dos seus próprios desejos, por causa da sua própria cobiça. E a Bíblia chama isso o quê? De cobiça. Porque, irmãos, por exemplo, já vi até um pregador pregando aqui na igreja, eu achei interessante. Ele falou assim, ó, existe uma diferença de cobiça para necessidade. Por exemplo, água é necessidade, mas Coca-Cola? Coca-Cola é cobiça, né? Não que seja pecado você tomar uma coquinha de vez em quando, não, irmãos, é de Deus também. Tomar uma coquinha gelada de vez em quando é de Deus. Mas, por exemplo, água é necessidade. Deus supre a necessidade. Agora, Coca-Cola é cobiça, já é uma coisa que você nem precisa, mas às vezes você quer, né? Então, existe essa diferença. As suas necessidades, Deus prometeu que vai suprir suas necessidades. Agora, as cobiças, Deus não tem compromisso nenhum com a nossa cobiça, né? Ele é um Deus bom, Ele é um Deus abençoador, Ele é um Deus que nos prospera, né? Não tem problema nenhum você ter dinheiro, você ter carro. Um pregador falou assim, ó, o perigo, o pecado não é o homem possuir riquezas, o pecado é a riqueza possuir o homem, né? Deus ele tem um propósito em tudo. Então, nós não podemos cobiçar algo que Deus não tem para as nossas vidas. Agora, as nossas necessidades, Ele sempre vai suprir. Subtópico 3. Já li, né? Já li tudo? Já. Outra coisa que eu queria destacar do subtópico 3 é que Deus, o que Deus fez? Deus ele usou uma nação inimiga para tratar com o povo de Israel. Isso que o profeta Abacuque não entendeu. Falou, Senhor, como é que uma nação inimiga vem e destrói o seu povo assim? Mas Deus ele usava, irmãos, e ainda usa nações inimigas para tratar com o povo dele. Porque Deus, quando tirou o povo ali da escravidão do Egito, ele falou, eu vou tirar aquele povo ali daquela terra, porque aquele povo é um povo idólatra. Aquele povo é um povo desobediente. Eram os cananeus, eram os filisteus, eram os jebuseus, eram os gigazeus, ou seja, era um povo cheio de eu, né? Então Deus tirou esse povo da terra e Deus falou, vou tirar eles de lá porque são desobedientes. Eu vou colocar vocês lá. Só que quando eu colocar vocês lá, se vocês andarem pelos mesmos caminhos que esse povo andou, aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou levantar outras nações para tratar com vocês também. Deus avisou antes. Aí o povo começou a praticar os mesmos pecados que aquele povo antigamente praticava. Aí o que aconteceu? Deus levantou outras nações para corrigir o seu povo. Então Deus ele corrige e disciplina quem ama. Muitas vezes está acontecendo uma coisa ruim com o crente, irmãos. Muitas vezes também
é a disciplina de Deus, porque o crente, quando não está na posição certa, Deus ele também disciplina, ele corrige. Eu costumo entender de duas maneiras. Tem coisa que não é castigo de Deus, tem coisa que nós mesmos procuramos ali, foi uma consequência nossa e tudo. Mas a Bíblia ela fala claramente que Deus também castiga, né? Porque eu já ouvi falar, Deus não castiga, é tudo consequência das nossas atitudes. Sim, é consequência das nossas atitudes. Mas a Bíblia fala claramente, Deus ele corrige e castiga a quem ele ama. Ele açoita a todos o que ele tem por filho, né? Então, quando precisa de uma correção mais dura, Deus ele faz sim, com todos nós, porque ele nos ama e não quer nos ver perdidos. Tópico 2, podemos avançar, né? Tópico 2, o avivamento pela palavra. Subtópico 1, ouvir a palavra de Deus. Em sua oração, Abacuque disse, ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objeto de sua oração. Deus falou e Abacuque o ouviu atentamente. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo. Então o problema não é que Deus não fala, né? O problema é que muitas vezes Deus fala e nós não ouvimos. Muitas vozes estão na nossa mente, muitas vezes. As vozes das multidões muitas vezes estão na nossa mente, no nosso pensamento, e nos impede de ouvir a voz de Deus. E que multidões são essas, pastor William? As preocupações dessa vida, né? As ansiedades dessa vida, muitas vezes os conselhos errados, os conselhos dos ímpios, são muitas coisas que podem ocupar a voz de Deus na nossa mente. Se a gente não ouvir a voz de Deus, a gente pode ouvir a voz do inimigo, às vezes a gente pode ouvir a voz do nosso próprio coração, às vezes a gente pode ouvir a voz da multidão também, como aquele cego, né? O cego estava precisando ali ser curado, aí o cego falou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí vai dizer que aqueles discípulos que estavam ali perto falaram, cala a boca, ele não vai te ouvir. Se o cego tivesse ouvido a voz dos discípulos, as vozes erradas, ele não teria conseguido a sua bênção, né, irmãos? Mas ele ouviu a voz de Deus, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele creu foi no que Deus falou. O que importa é o que sai da boca de Deus e não da boca do homem. Muitas vezes vão chegar para você e vão querer te desanimar. Você não vai conseguir, isso não é para você, isso é muito difícil. Quantas vezes não ouvimos isso? A gente tem um sonho, a gente tem um projeto, aí a gente abre nossa boca na hora errada e com pessoas erradas, aí as pessoas falam, mas isso é muito difícil, desiste disso aí, procura outra coisa, isso aí não é para você. Irmãos, é a campanha de quinta-feira, para Deus não há nada impossível, né? Deus é o Deus das causas impossíveis. Certa vez eu mesmo fui exortado com isso aí, né? Estava eu, um amigo meu e o pastor do lado, o antigo pastor meu. Aí o meu amigo falou assim, eu vou fazer tal concurso. Aí na mesma hora, irmão, sem pensar, na mesma hora eu falei, esse concurso é difícil. Não, eu falei assim, não, mas são poucas vagas, que eu tinha lido o edital lá, né? Ele falou, eu vou fazer tal concurso. Eu falei, mas esse concurso são poucas vagas. Aí o pastor me deu exortada na hora, falou, não, mas ele só precisa de uma. Ele só precisa de uma vaga. Eu fiquei todo sem graça. Pensei, vai. Mas irmãos, ali eu aprendi também, né? Nunca lançar uma palavra negativa, né? Nós temos que lançar, vai com fé, Deus te ajuda, estude, se esforce e Deus vai te dar a vitória. É isso que nós temos que profetizar na vida dos nossos irmãos. Então, quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo. Olha só o que diz em Salmos 95, versículos 7 e 8. Pode colocar, Pedro. Salmos 95, 7 e 8 diz assim: porque Ele é o nosso Deus, e nós o povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, pode passar, Pedro, não endureçais os vossos corações, assim como na provação e como no dia da tentação no deserto. Eu não falei da tentação no deserto? O povo queria carne, o povo queria água, ficou reclamando. Deus tirou a gente, reclamando com Moisés também, né? Deus tirou a gente do Egito, Moisés tirou a gente do Egito para a gente morrer de sede aqui. A Bíblia chama de tentação. Murmuração, reclamação, irmãos, é a mesma coisa de estar tentando a Deus. Aí olha só o que fala aqui no versículo 11. Então o povo tentou a Deus, né? Aí olha só o que aconteceu. A quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Está vendo? A consequência da tentação,
a consequência da murmuração, murmurar contra Deus, murmurar contra Deus, irmãos, coloca a nossa salvação em risco. Então temos que agradecer a Deus, né? Independente do que aconteça, confiar nele e agradecer nele, irmãos. Tem pessoas que estão perdendo a salvação de tanto reclamar, irmãos, de tanto murmurar, né? Ficam mortas espiritualmente, a vida não vai para frente, porque Deus não se agrada de murmuração. Sabe por quê? Pode falar, irmão. Glória a Deus. Temos só que repreender, né, irmãos? Quando é assim, temos só que repreender, né, irmãos? Orar por essas vidas. Por que a murmuração desagrada a Deus? Porque a murmuração é você duvidando de Deus, né? Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Deus é o Deus do impossível. Quando a gente murmura, quando a gente reclama, é como se a gente quisesse dizer que Deus não sabe o que está fazendo, ou que Deus está fazendo alguma coisa errada, né? É uma afronta contra Deus, não é verdade, irmão? É uma afronta contra Deus. É como se a gente dissesse que Deus não sabe o que está fazendo. Aí Deus, a fé que agrada ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos lá, subtópico 2, adiantando aí, subtópico 2. Seu José, pega a cadeira para o seu José, irmão. Subtópico 2, temer a Deus. Já tem. Então, irmãos, olha só o subtópico 2, temer a Deus. Nós aprendemos que não é sábio murmurar contra Deus. Agora, o que é sábio? É temer ao Senhor. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Olha só o que diz, temer a Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. É preciso ouvir a Deus e temê-lo. Não pode haver avivamento, sem temer, é isso mesmo? Sem temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Precisamos ressaltar, porém, que o temor ao Senhor nada tem a ver com o medo, pavor ou terror. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida, um sentimento de profundo respeito diante do Criador. Logo, ter um estilo de vida que reverencie ao Senhor é o princípio da sabedoria do crente. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Lá em Jó 20, 28, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e afastar-se do mal é o entendimento. Então, irmãos, se nós não temermos ao Senhor, nós podemos dizer que nós nem começamos a ser sábios. Às vezes pensamos que nós entendemos muito, sabemos muito, mas se não temer ao Senhor, irmãos, nem começamos a ser sábios ainda, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora é importante dizer que temer a Deus não é ter medo de Deus, né? Temer a Deus, irmãos, não é ter medo de Deus. Agora, vamos confessar uma coisa, irmãos. Às vezes não dá um certo medo. A Bíblia nos ensina que temer é ter uma reverência, é ter um respeito, é ter um amor reverente. Agora, não sei quantos irmãos, às vezes não dá medo assim das consequências, se a gente continuar errando, não dá um certo medo? Então, querendo ou não, irmãos, eu creio que um certo grau de medo a gente tem. É igual aos nossos filhos. Nós não queremos que os nossos filhos tenham medo da gente, né? Nós queremos que os nossos filhos tenham o quê? Respeito, né? Tenham uma certa reverência, tenham respeito. Nós não queremos que nossos filhos tenham medo. Mas quando a gente dá uma bronca, quando a gente dá uma surra, eles ficam ou não ficam com certo medo? Então não tem como. Certo medo também faz parte. Mas a Bíblia ensina que temer não é ter medo. Temer é ter um amor reverente a Deus. Subtópico 3, vamos avançando aqui. Subtópico 3. O clamor pelo avivamento. Abacuque roga a Deus que avive a sua obra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ouviu a sua palavra
com temor e clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. O profeta fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual de seu povo. Ele pediu o avivamento para a sua obra, pediu para que Deus notificasse a sua obra, pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Finalmente, o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, fé e otimismo. Olha, irmãos, eu quero que a gente aplique isso no nosso coração nessa noite de hoje. Quando o profeta ouviu a voz do Senhor, quando o profeta ouviu ali os ensinamentos de Deus, ele parou de duvidar e ele passou a orar, passou a clamar ao Senhor, passou a confiar em Deus, passou a crer. Pode ser que tenha certos momentos nas nossas vidas que nós já reclamamos, que nós desacreditamos, que nós duvidamos. Mas não é hora mais de reclamar, de duvidar, de perder a esperança, é hora apenas da gente orar, irmãos. Orar e clamar cada vez mais. A Bíblia fala sobre oração, a Bíblia fala sobre súplica, a Bíblia fala sobre clamor. Então, se a Bíblia fala em palavras diferentes, oração, súplica e clamor, é porque realmente são coisas diferentes. A oração, você está tendo ali um diálogo com Deus, você está adorando a Deus, você está agradecendo a Deus. A oração envolve sim petições também, né? Envolve, mas é o seu relacionamento ali com Deus. As petições é quando você pede mesmo, quando você está precisando de algo e você pede a Deus. Às vezes nós temos medo de pedir. Não, eu não quero pedir a Deus, quero só agradecer. Eu não quero pedir, eu quero só agradecer. Não, irmãos, agradecer é bom, mas pedir também é bíblico. Pedir também faz parte. A Bíblia fala, pedi e dai-se-vos-á. Buscai e achareis. Eu no começo também, eu tinha muito temor assim, eu pensava, não vou ficar pedindo coisa material para Deus não. Acho que pedir coisa material para Deus não deve agradar a Deus não. Não vou pedir coisa material. Irmãos, comecei a passar uns apertos financeiros, que eu falei, Deus, estou precisando de dinheiro. Aí tive que pedir, né, irmãos? Tive que deixar tudo de lado, o temor de lado. Não era nem orgulho, era mais ter medo assim, de estar desagradando a Deus. Eu falei, não, mas não pode não. Como é que Deus é o Deus provedor? Deus é o Deus que quer nos ajudar em todas as situações. Deus, ele quer te ajudar naquilo que você precisa, irmãos. E às vezes nós precisamos de uma provisão financeira. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis. A gente percebe que as coisas estão ficando mais apertadas cada vez mais. Então é hora da gente clamar também pelo financeiro, por todas as nossas áreas, né? Eu estava aqui orando, estava algumas semanas atrás orando aí, ouvindo alguns relatos dos irmãos, as coisas também que a gente passa. Aí eu falei, não, está na hora da gente usar a nossa fé. Está na hora da gente fazer um propósito de fé, está na hora, os irmãos estão precisando, nós estamos precisando, a igreja está precisando, né? Nós todos estamos precisando de uma provisão de Deus, né? Em todas as áreas. Aí eu pedi a Deus uma direção e tudo, aí Deus colocou no meu coração, começar nesse propósito, uma campanha de 3 quintas-feiras. Então nós vamos começar nessa quinta-feira. Traga o seu pedido, anote o seu pedido, coloque, acho que nós vamos colocar até separado, Lima, nessa campanha, os pedidos de oração. Vamos colocar separado, aí você traga o seu pedido, no último, eu acho que o culto de agradecimento, nós vamos fazer o culto de agradecimento, mas nós vamos fazer a questão dos votos, até falei para os irmãos que querem usar a sua fé, quer fazer um voto com Deus, faça um voto com Deus, irmãos. É um voto de gratidão? É um voto de gratidão. Mas coloque a sua súplica, a sua petição, diante desse voto também. Porque o que acontece? Eu gosto de ensinar o seguinte, irmãos, você não pode trocar fazer do seu voto uma barganha. Senhor, eu vou te dar isso só para o Senhor me dar aquilo. Simplesmente é uma barganha. Não. Você dá o seu voto como um voto de gratidão, já crendo que Deus ele vai atender a sua petição. Deu para entender? Você vai fazer a sua petição. Agora, o voto você não vai dar como forma de barganha, de troca, não. Você vai dar como forma de gratidão, já crendo que Deus vai te dar a vitória naquilo que você pedir. Eu gosto de ensinar assim, porque às vezes as pessoas ensinam como forma de barganha, né? Vou dar isso para Deus fazer aquilo. Aí vira uma troca, não é isso. Deus, ele nos dá gratuitamente. Estamos no tempo da graça. Deus, ele dá gratuitamente todas as coisas. Existia ali alguns votos no Antigo Testamento, que eram votos assim, né? Trocando mesmo por alguma coisa. Os irmãos lembram da história de Jacó? Jacó falou, se Deus me prosperar, se Deus me der a vitória, eu vou dar o dízimo de tudo. Jacó não fez isso? Jacó fez isso, né? Se Deus me der a vitória, eu vou dar o dízimo de tudo. O pastor Robson, ele pregou aqui também do voto de Jefté. Jefté falou, se Deus me der a vitória, a primeira pessoa que sair de dentro da minha casa, eu vou oferecer como sacrifício para Deus. Irmãos, foi a filha dele. Aí foi a filha dele que saiu, né?
Então foi um voto precipitado, foi um voto de tolo, tem que ter cuidado com o voto, né? Então, irmãos, no Antigo Testamento tinha esse princípio da pessoa fazer um voto como troca, no Antigo Testamento. Eu quero que os irmãos entendam que nós estamos no tempo da graça. No tempo da graça, lá em Romanos, eu li aqui também, Romanos 8:31, vai dizer, aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará com ele gratuitamente todas as coisas? Ou seja, aquele que não negou o filho vai nos dar todas as coisas que nós precisamos, né? Então, irmãos, é gratuitamente, de graça. Então, nós estamos no tempo da graça, então agora é de graça. O seu voto é o voto de gratidão, mas pode fazer sua petição, que eu creio que Deus vai estar, em nome de Jesus, te abençoando. Eu vou fazer a minha, irmãos. Vou usar a minha fé, vou fazer a minha, e os irmãos usem sua fé também, em nome de Jesus. Vamos lá, continuar. Eu já li o subtópico 3? Li, né? Eu já li, já. O subtópico 3, falta o tópico 3, né? Aí, irmãos, no finalzinho aqui do subtópico 3, eu também destaquei, que o profeta Abacuque, ele pediu aqui várias coisas, mas uma das coisas que ele pediu também, pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Irmãos, vai vir o tempo que a ira de Deus vai ser derramada nessa terra. Nós cremos, né, a maioria dos evangélicos creem, dos cristãos creem, que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. A maioria crê assim, né? Que vai ser antes da grande tribulação. Só que às vezes eu paro para pensar, porque se você for estudar mesmo a Bíblia, tem evidências bíblicas que pode mostrar também que talvez seja depois, ou que talvez seja no meio. Uns creem que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação, mas tem aqueles que creem também que vai ser no meio da grande tribulação. Então os crentes podem passar por uma tribulação também, né? Metade da grande tribulação, mas tem outros que creem que o arrebatamento vai ser depois da grande tribulação. Ou seja, a igreja pode passar pela tribulação, né? Até os estudiosos, irmãos. Se alguém perguntar para mim, pastor William, e o que você acha que é certo? Eu vou falar, olha, os estudiosos, os teólogos que estudam muito mais do que eu, que estudam a vida toda, estudam 20, 30, 40 anos, teologia ali, escatologia, estuda, se forma nisso, se especializa nisso, eles mesmos não entram num consenso, não entram num acordo. Quem sou eu para falar que vai ser assim o assado? O que eu digo para a igreja é que nós temos que estar preparados para tudo. Se é antes, glória a Deus. Se é no meio, glória a Deus também. Se é depois, nós temos que estar preparados para passar também, irmãos. Então, nós temos que pedir para Deus isso. Senhor, no dia da sua ira, lembra-te da sua misericórdia. Eu gosto muito desses salmos. Olha o que esses salmos diz. Salmo 52, versículo 7. Coloca aí, Pedro. Salmo 52, versículo 7. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Salmo 52, 7. Pedir não, Pedro? 52:7. Os irmãos anotem aí também, para ler depois. Esses salmos, eu já orei esses salmos várias vezes na minha vida, né? Porque diz aqui, eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas. Não é isso não, Pedro. Acho que eu passei a referência errada. É Salmos 25. Salmos 25, irmãos. Perdão, falei errado. Estou trocando até a ordem dos números ali. Salmos 25:7. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Olha o que o salmista falou. Não se lembre dos meus pecados, Senhor, lembra-te de mim. Então ele estava falando o seguinte, não olhe para os meus pecados, Senhor, olhe para mim. Porque se Deus for olhar para os nossos pecados, né, irmão, não vai ficar um vivo, vai? Se Deus for olhar para as nossas transgressões, para as nossas iniquidades, não fica nenhum vivo. Então a Bíblia fala que a ira de Deus não dura para sempre, né? A ira de Deus é só por um momento, mas a misericórdia dele dura para sempre. Essa oração nós temos que fazer. É uma oração de quê? De pedido de perdão para o Senhor, irmãos. Temos que orar. Vamos lá, tópico 3 para encerrarmos. Até porque lá em Pedro vai dizer que o juízo começa pela casa de Deus. O juízo, ele começa pela casa de Deus. Porque a casa de Deus conhece a palavra. A casa de Deus conhece a verdade. Sabia, irmãos, que para Deus o pecado do crente é pior do que o pecado do ímpio? Pode até espantar, né? Como assim, pastor? O pecado do crente é pior do que o pecado do ímpio. Porque o crente peca conhecendo a verdade. Peca conscientemente. Peca contra a verdade. O ímpio ainda está ali, está perdido no mundão, está cego. Eu mesmo. Quando eu era ímpio, eu pecava, né? Tocava o horror. Mas se alguém perguntasse para mim, você acha que você vai para o céu? Eu falava, eu vou. Eu sou um cara bom, eu não mato, eu não roubo.
Eu sou trabalhador, eu coloco alimento dentro de casa e vivia brigando com a esposa. Olha, coloca alimento, e quando a esposa reclamava, não te falta nada. Faltava sim, né? Faltava eu me consertar, né, irmãos? Faltava colocar minha vida no altar, tratar a esposa com amor, com carinho, os filhos com carinho, com amor, né? Tem muito homem que pensa isso, eu sou provedor de casa, não te falta nada, não reclama não. Falta o respeito, o amor, o carinho, o afeto. Mas o ímpio, ele não enxerga isso. Se alguém perguntar assim, tu acha que vai para o céu? Eu falo, eu acho que eu vou, sou um cara bom. Hoje em dia que eu vejo, coitado, eu estava perdido e não sabia. Hoje em dia a gente olha para trás e fala, eu só devia estar cego naquele tempo. E realmente a gente estava cego, né? Então, irmão, só a misericórdia de Deus mesmo para nos salvar. E o juízo, ele começa pela casa de Deus. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25 em diante, 25, é isso mesmo, 25 em diante, vai dizer que se nós pecarmos voluntariamente, ou seja, intencionalmente, depois de havermos conhecido a verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. Somente uma expectativa horrível de fogo e ardor que há de consumir os adversários. O que isso quer dizer, pastor? Fala que se a gente pecar conhecendo a palavra, conscientemente não se arrepender, já não resta mais sacrifício. Não adianta, Jesus não vai vir de novo, morrer de novo. Só resta uma expectativa de quê? De fogo. O que é o fogo? Condenação, né? O inferno. Olha a gravidade, a seriedade de tudo isso, né? A Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas depois que nós conhecemos a palavra, irmãos, nós somos muito mais cobrados. Vamos lá, subtópico 1, tópico 3, né? Avivamento, questão de vida ou de morte. Aquilo que nós acabamos de falar. Então vamos para o subtópico 1. O clamor pela misericórdia de Deus. Além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Era uma questão de vida ou de morte. Por isso ele suplicou, na ira, lembra-te da misericórdia. O profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante ao peso da mão do Senhor sobre as suas maldades. Teve algo que o profeta Abacuque também não perdeu, irmãos, que falou até no tópico passado, que ele não perdeu a esperança, a fé e o otimismo. Nós não podemos perder a esperança, a fé e o otimismo. Quantas vezes nós não recebemos notícias desanimadoras, não é verdade? Às vezes você recebe aquela notícia ali que na hora você perde as forças. Já recebeu, irmãos, notícia assim? Você está ali legal, está até bem, você recebe uma notícia que você desanima, aí você para pensar, e agora, Senhor? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Irmãos, Deus não faz nada por acaso, né? Tudo que Deus permite acontecer na sua vida é porque Ele tem um propósito maior lá na frente. Às vezes vai acontecer uma coisa que não é uma coisa boa, mas mesmo não sendo uma coisa boa, Deus tem um propósito lá na frente. Às vezes a pessoa perde algo ali que a pessoa acha tão valioso, né? Aí a pessoa pensa, meu Deus, e agora? Não vou ser mais feliz, não vou ter mais paz. Aí Deus vai lá na frente e faz algo melhor ainda pela vida daquela pessoa. Nós temos sempre que confiar, manter a esperança, o otimismo e a fé. Otimismo é pensar sempre positivamente, irmãos. A esperança, a nossa esperança que nós temos é uma viva esperança. A fé é algo sobrenatural. É algo que Deus fala que através da fé é que nós conseguimos a nossa vitória. Se a gente perder a esperança, o otimismo e a fé, nós vamos morrer espiritualmente. Vamos morrer, vamos desistir, vamos apostatar da fé. Nunca podemos perder isso em nossas vidas. Subtópico 2. Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Deus é misericordioso. A Bíblia relata o episódio de Davi, que preferiu cair nas mãos de Deus por causa de suas misericórdias. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus teve o profeta Jeremias quando declarou: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Sabe qual a maior prova da misericórdia de Deus? É que hoje nós estamos aqui, vivos.
A maior prova das misericórdias de Deus é que nós não fomos consumidos hoje. Essa é a maior prova. Por isso nós temos que sempre agradecer ao Senhor todos os dias, irmãos, por nos dar o fôlego de vida. Subtópico 3, para encerrarmos essa lição e esse trimestre abençoado, clamemos a Deus. Atualmente, podemos afirmar que a depravação moral do mundo se tornou endêmica. Em grande parte, não há mais o menor sentimento de vergonha e pudor. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas está institucionalizada com apoio legal. Há poucos anos, governos culturalmente autoritários incluíram em suas agendas a institucionalização do aborto, do falso casamento gay e da ideologia de gênero. Ainda mais... É isso mesmo? Espera aí, meu olho está ardendo. Ainda mais, há igrejas que, dizendo-se cristãs, aprovam essas abominações. Olha, até igrejas, né, que se dizem cristãs aprovando essas abominações. A pretexto de serem igrejas inclusivas, aceitam a depravação moral como norma e realidade posta, alegando que Deus é amor e por isso não exclui ninguém. Vamos entender isso aí, né? A Bíblia, porém, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Certamente, o juízo de Deus não tardará. Portanto, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Na ira, lembra-te da misericórdia. Olha, irmãos, aqui fala, Deus não exclui ninguém, né? Mas nós temos que entender isso direito. Deus não exclui ninguém que se arrepende, irmãos. Porque quando a pessoa não se arrepende, ela mesma está se excluindo. É ou não é verdade? Tem igrejas que chamam igrejas inclusivas. Já existe, né? Várias igrejas que se chamam igrejas inclusivas. O que é a igreja inclusiva? É a igreja que aceita tudo. Aceita tudo, né? Aceita aborto, fala que tudo, não, Deus é amor e só Deus é amor, não é justiça. E aí acaba aceitando tudo. Aborto, drogas, uso de drogas, casamentos homossexuais, até promove essas coisas. Então são igrejas que são chamadas de igrejas inclusivas. Mas eu quero dizer que o nosso Deus não é um Deus inclusivo. Por que ele não é um Deus inclusivo? Porque ele não inclui o pecado no seu reino. Deu para entender? Deus, ele não inclui o pecado no seu reino. Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Muitos estão pregando só o amor, mas estão deixando de pregar a justiça de Deus. Então, já existe igreja liberando tudo. Tudo que você pensa de mais horrível, já tem igrejas, irmãos, liberando e falando que não tem problema nenhum. Isso é um problema muito sério, né? Agora eu destaquei algo aqui também, ó, muito forte. Aqui no comecinho diz, ó, a iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas está institucionalizada com apoio legal. Há poucos anos, governos culturalmente autoritários incluíram em suas agendas a institucionalização do aborto, do falso casamento gay e da ideologia de gênero. Olha só, irmãos, então falamos das igrejas, né? Mas existe também as questões da lei, as questões legais, as questões institucionais. Hoje mesmo, enquanto nós estamos aqui dando esse estudo, está sendo votado uma lei muito importante lá na Câmara dos Deputados. Os irmãos sabem que lei é essa? Uma lei muito importante que está sendo votada lá? Então, irmãos, ultimamente, nessas últimas horas, antes, meu caso, né? Antes eu não acompanhava política, não. Não acompanhava política. Antes de ser evangélico, não gostava muito, né? Até votava, ia na cabeça dos outros, mas não acompanhava muito política. Depois que eu comecei a servir ao Senhor e comecei a pregar a palavra, eu achava que eu não tinha que acompanhar política também, não. Não, é só pregar a palavra de Deus, é só pregar. Irmãos, mas depois eu percebi. Essa questão da política não é só uma questão terrena. A questão da política é uma questão espiritual. Porque a Bíblia fala, ó, quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. Está vendo aí a política na religião? Tem gente que fala, não pode misturar. Irmãos, eu digo, já está misturado. A Bíblia fala, Deus é que levanta reis, Deus é que depõe reis. Reis é uma coisa política ou não é? Reis é uma coisa política. Autoridades, não é Deus que levanta? Não é uma coisa política? E quem levanta não é Deus? Então o espiritual, irmãos, está ligado com as coisas também políticas dessa terra. Então, hoje,
neste exato momento que nós estamos aqui dando essa aula, está sendo votado um PL que se chama projeto de lei, né? É um projeto de lei 2630, que alguns chamam de PL das fake news, das mentiras, né? Mas outros chamam PL da censura. O nome mais certo é PL da censura. Porque, irmãos, já começou a censura no Brasil. Talvez os irmãos não estão percebendo, mas já começou a censura no Brasil. Ontem mesmo o Google, né, esse buscador que a gente tem da internet, se manifestou que não era favorável a esse PL. Aí sabe o que aconteceu hoje? O ministro da Justiça já mandou ele retirar aquilo lá, e se não retirar, iria pagar uma multa de 1 milhão por hora. Aí eu pergunto, isso é liberdade de expressão? Você falar que não concorda com uma coisa, já quer te prender e falar que você vai pagar uma multa, isso é liberdade de expressão, irmãos? Isso já é a censura. O PL ele nem foi aprovado ainda e já está censurando. Já está censurando. Aí veio outro ministro lá também, ainda bem que meu canal é pequeno do YouTube, senão acho que já ia cair era hoje. Veio outro ministro lá também, irmãos, Alexandre de Moraes, e também determinou que o dono do Google, do Facebook, TikTok, essas redes aí, prestasse depoimento na Polícia Federal. Irmãos, por causa de quê? Da liberdade de expressão que eles estão querendo tirar. Quem discordar deles, eles vão calar. E aí, ontem mesmo, para ninguém pensar, isso aí é coisa de gente fanática, isso não está acontecendo, isso não vai acontecer. Ontem mesmo, eu estava assistindo na CNN. CNN é um canal de televisão, né, muito grande. Vem lá dos Estados Unidos, mas tem aqui no Brasil também. CNN Brasil. A CNN, ela é mais inclinada para o governo, para o lado do governo. Mas ela mesma admitiu. Tinha uma jornalista da CNN apresentando, e a jornalista falou assim, ó, tem muita gente pensando que esse PL vai proibir algumas passagens da Bíblia, mas isso é mentira. Esse PL não vai proibir passagens da Bíblia. Só que você não vai poder falar na rua, sair falando na rua as coisas que a Bíblia ensina. Porque se você falar na rua as coisas que a Bíblia ensina, algumas coisas que a Bíblia ensina, você pode ser preso, você pode pagar, você pode responder por homofobia ou por machismo, você pode responder por discriminação, por racismo. Então, quer dizer, não vai proibir versículo da Bíblia, só que você não vai poder falar na rua. Então, sabe o que estão querendo proibir? Satanás, né, o anticristo, usando as pessoas? Proibir o que, irmãos? A evangelização. Porque se a gente não pode falar na rua, que sentido tem falar só dentro da igreja? Dentro da igreja todo mundo já sabe. Porque quando a gente vai evangelizar, a gente não fala só que Deus é bom, que Deus é amor, não. A gente fala sobre também o juízo de Deus. A gente fala também que as pessoas têm que abandonar o pecado. A gente fala que aborto é pecado, que outras coisas são pecados. Mas, segundo essa jornalista, ela mesma falou que se a gente falar na rua é perigoso a gente responder por isso e ser até preso. Então, irmãos, nós temos que orar. Temos que orar porque isso já está sendo implantado aqui no Brasil e já foi implantado em muitos lugares aí. Venezuela, Cuba, esses países aí, ó, que eu coloco as medalhas aí, irmãos, não tem essa liberdade de expressão, não. Na China não tem. Na China o povo só assiste o que o governo quer. Só o que o governo coloca lá na televisão. A internet deles são controladas. Só o que o governo quer. Então o governo, ele manipula a mente das pessoas da maneira que ele quer. É isso que estão querendo fazer aqui, irmãos. E aí, sabe o que é? Eles falam que estão combatendo as mentiras, mas na verdade eles estão querendo censurar a verdade. É isso que está acontecendo. Hoje em dia, sabe o que está acontecendo? Estão se normalizando o errado, está se normalizando o errado e está incriminando o certo. O que é errado está se tornando normal, legal. Mas o que é certo está se tornando crime. E daqui a uns tempos, é como a palavra do Senhor fala, chegará um dia que as pessoas vão ter sede e fome de ouvir a palavra de Deus. Mas não vão ouvir. Por que não vão ouvir? Vão proibir, irmãos. Então o tempo é agora, né? E nós, como igreja, nós temos o papel de ser sal e ser luz. Orar, repreender tudo isso, todos os planos do inimigo, repreender, irmãos. E não podemos ficar desapercebidos. Está vendo o perigo de ficar desapercebido? Porque às vezes vai passar uma lei que a gente nem está sabendo. Porque se a gente ficar sabendo, o que a gente faz? A gente ora, a gente repreende, né? Ora, repreende. Leis contra as nossas crianças, a gente tem que orar, repreender. Ela cai por terra em nome de Jesus. Mas se a gente não souber, aí vai estar o pessoal lá manipulando o mal, vai fazer o mal e a gente vai estar desapercebido sem saber. Então é importante, irmãos, nós ter o conhecimento da palavra, mas se informar sobre tudo o que está acontecendo. Jesus ele nos ensinou a identificar os sinais nessa terra também. Então não podemos ficar desligados dessa terra, porque muita coisa está acontecendo, mostrando que cada vez está mais próxima a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos?
Então vamos orar. Conclusão. Já tem pastores sendo presos, viu? Tem pastores sendo presos, é porque a grande mídia não noticia. Teve um pastor que foi pregar contra o casamento gay, prenderam ele. Fiquei sabendo dessa notícia hoje. Ah, pastor, não saiu na grande mídia. Nem vai sair. Mas já tem pastores presos por causa disso. E outra coisa, não respondeu processo nem nada, não. Vamos processar e tal, vamos ver o que aconteceu. Não, já pegaram e prenderam. Já está acontecendo, irmão, essa perseguição. Então, conclusão. Assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento à sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante ou até mesmo pior que nos tempos do profeta. Devemos clamar pela misericórdia de Deus, pelos que estão se apostatando da fé e em muitas igrejas, aprovando todas as abominações contra Deus. Clamemos solenemente, aviva, Senhor, a tua obra. Irmãos, só para encerrar, eu vou ler só mais um trechinho aqui da minha revista. Não tem na dos irmãos? Então vou ler aqui na minha aqui. Olha o que diz aqui, uma coisa interessante, que nós até já falamos sobre isso aqui, mas é bom reforçar. Olha só, seja você essa pessoa. Não é esse o serviço lógico de todo cristão? É claro, o lógico é esperar que os oficiais da igreja liderem o processo de avivamento. Mas a responsabilidade pelo avivamento não deve repousar apenas sobre esses líderes. Nem se deve achar necessário trazer líderes de fora. Cada membro da congregação deve encarar o avivamento como uma responsabilidade pessoal e procurar a área de atuação mais adequada aos seus talentos e personalidade. É tempo de parar de jogar o problema para outras pessoas da igreja. Que tal você? Não importa a sua posição na igreja, nem os dons que você possui. Você está completamente aberto para a direção do Espírito? Seu coração já foi purificado de todos os desejos maus e objetivos egoístas? Simples interesse no avivamento não é suficiente. Seu coração, sua casa, seus negócios, seus testemunhos do amor transborda de Deus? Então está dizendo o seguinte, os líderes, têm a responsabilidade de ensinar sobre o avivamento, buscar sobre o avivamento, mas a responsabilidade não pode ficar só sobre os líderes, A responsabilidade é de toda a igreja e nós não podemos esperar por líderes de fora. Ou seja, vamos esperar um pregador de fora, um profeta de fora para ser avivado. Não, irmãos, a responsabilidade é com cada um de nós. Cada um de nós temos nossos dons, temos os nossos talentos e todos nós temos essa responsabilidade de buscar por esse avivamento na obra do Senhor. Orando, buscando e se dedicando cada vez mais à seara do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quem pode aplaudir o nome do Senhor, irmãos? Nós terminamos mais